Caranto. Você sabe o que quer dizer esta palavra? Calma, não é um palavrão, gente. Mas caranto significa uma terra ou solo argilo-arenoso, ou seja, composto por argila e areia. E Veneza? Veneza, você sabe o que significa? Claro, uma das cidades mais belas do mundo e muito bem visitada até os dias de hoje. Mas o que a palavra caranto, uma palavra tão diferente, tem a ver com Veneza? Eu me chamo Priscila Rosa, eu sou engenheira civil e eu vou responder uma pergunta de um internauta que me questionou a seguinte coisa: como são feitas as fundações de Veneza, se tratando que ela está a poucos centímetros construída no nível das águas? Pois bem, antes de qualquer coisa, eu não consigo citar isso sem falar um pouco da história. Do ano 400 e pouco depois de Cristo, mais ou menos isso, 425, os bárbaros, eles invadiram Roma e as pessoas ficaram desesperadas e começaram a migrar para algumas cidades. Uma dessas localidades é a região onde hoje está situada a cidade de Veneza. Pois é. E aí, como as pessoas foram chegando e com o passar do tempo foram começando a se alocarem naquele local onde continham 117, 118 ilhas. Essas ilhas eram ilhas com pouca porção de terra acima do nível das águas e os arredores eles começaram a acoplar, fazendo um certo tipo de, vamos dizer, platôs ali, né? São camadas que eles começaram a fazer. Mas aí teve um determinado momento em que eles tiveram que bolar uma ideia melhor do que essa para começar a realmente construir algo mais seguro e amplo, porque estava crescendo. Então, qual foi a ideia deles? A ideia foi incrivelmente engenhosa. Começaram a trazer vários troncos de árvores entre 2 a 8 metros de comprimento e 30, mais ou menos 25 a 35 de diâmetro, e eles faziam certas pontas nesses troncos como se fossem lápis gigantes. E aí eles fincavam no solo, e esse solo que é de caranto, né? Ou seja, composto por uma grande quantidade de argila e areia, eles fincavam, seriam como se fossem as estacas de hoje em dia. E eles começavam a fazer uma certa camada, né, de argila, de caranto em cima dessas estacas. Essas estacas elas estão totalmente submersas. Depois eles colocavam pranchões de madeira ainda por cima dessas estacas e depois complementavam com rachão, essa camada, né, de argila, de caranto em cima dessas estacas. Essas estacas elas estão totalmente submersas. Depois eles colocavam pranchões de madeira ainda por cima dessas estacas e depois eles assentavam junto com o caranto e a partir dali começaram a construir suas casas. Ou seja, tanto que se nós olharmos, e tem registros, claro, científicos disso, históricos, que essas casas elas estão por volta de 80 a 1 metro de altura no máximo do nível das águas hoje em dia. Tá, e você pode estar me perguntando assim, e essas madeiras, elas não apodrecem? Então, aí é que tá o pulo do gato. A madeira ela tem um processo muito incrível. Aquelas madeiras elas sofrem um processo químico misturando-se aos minerais existentes naquele local e por estarem totalmente submersas, elas ficam íntegras e elas chegaram a se petrificarem, sério. Hoje, se alguém for lá escavar, eu vou tentar mostrar algumas fotos aqui para vocês. E se vocês forem verificar, elas estão totalmente como se fossem rochas. E já houveram algumas pesquisas científicas quanto a isso. E verificaram, de fato, a resistência dessas rochas, ou seja, dessas madeiras. E outra coisa, elas foram construídas uma do lado da outra praticamente, formando um incrível paliteiro. Eu vou mostrar aqui para vocês uma foto que representa mais ou menos como seria as águas de Veneza por baixo dessas edificações e vocês vão verificar como está. Se você gostou dessa curiosidade e quer que eu poste mais ou que vocês queiram saber sobre algumas coisas referentes à construção civil, seja de antigamente ou
da época moderna, vocês podem citar, comentar aqui e eu vou adorar passar esse conteúdo para vocês. E procurar na íntegra, dentro da boa técnica e da ética da profissão, vou estar passando de uma maneira bem mais suave para vocês, tá? Então, gente, clica aí, dá um like, comece a seguir o nosso canal, comece a seguir os nossos posters e vamos trazer muitas novidades. E eu vou ficando por aqui e tchau, tchau!